Oi, gente, boa tarde. Então, hoje nós vamos começar uma unidade nova, né? Então, nós até então estávamos falando sobre os reinos. Então, hoje nós vamos começar uma unidade falando sobre ecossistema, certo? Então, o que é um ecossistema, professora? Tenho certeza que ano passado vocês estudaram. Vocês devem ter estudado alguma coisa sobre isso, sobre ecossistema, né? Não sei porque não tá muito bom, mas vamos lá. Então, o ecossistema, gente, ele vai ser a interação entre o conjunto de elementos vivos, que nós chamamos de elementos ou seres bióticos, gravem isso, bióticos, e elementos não vivos, que nós chamamos de abióticos, certo? Então, o conjunto, a interação desses elementos, nós chamamos de ecossistemas. Exemplo de componentes bióticos. Nesse caso aqui, nesse ecossistema aqui, nós temos peixes, nós temos caracol, nós temos uma garça, né, ganso, nós temos algas marinhas, nós temos bem aqui, ó, uma vitória régia, nós temos plantas terrestres, certo? E exemplos de objetos não, exemplos de componentes abióticos. Nós temos a água, nós temos a areia, nós temos o vento, nós temos a temperatura, nós temos o vento, já falei, né? O espaço em si, certo? Todos esses são elementos não vivos, né? São elementos abióticos, certo? Temperatura, umidade, tipo de solo, luminosidade, tudo isso está relacionado com componentes não vivos, componentes abióticos, certo? Essa interação, ela diz respeito aos seguintes fatores, por exemplo, obtenção de alimento, abrigo, espaço, luz e reprodução, tudo isso está relacionado com o ecossistema. Então, conjunto de fatores abióticos e bióticos forma um ecossistema, certo? Então, essa interação, né, nós chamamos de ecossistema, certo? E aí, dentro do ecossistema, a gente tem a interação, por exemplo, alimentar, né, entre os seres vivos. Nós chamamos de cadeia alimentar, né? Aqui, cadê, gente? É certo? A ave aquática, né? Se alimentando do peixe. O peixe se alimentando do caramujo, né? O caramujo se alimentando das plantas, o peixinho pequeno se alimentando das plantas também, certo? Isso é uma teia alimentar, ou tem também tem a cadeia alimentar. Acho que vocês já devem ter estudado isso no 6º ano, que eu dei aula sobre isso para eles lá no início do ano. Acho que vocês devem se recordar. O que é importante aqui é vocês saberem o que é o ecossistema, né? Que é justamente a interação entre organismos vivos, entre componentes vivos e componentes não vivos, bióticos e abióticos, certo? Um ecossistema, gente, ele pode ser desde uma árvore, porque numa árvore a gente vai ter a interação, por exemplo, dos seres vivos nessa árvore, né? Porque existem animais que vivem no topo das árvores. Até o solo, ele pode ser considerado um ecossistema, porque no solo a gente vai ter organismos vivos se alimentando, né? A gente vai ter fungos, vai ter bactérias se alimentando de matéria morta, né? E também a gente vai ter a luminosidade, certo? Então, vai ter fatores bióticos e fatores abióticos. Então, até uma região que é ocupada por manguezais, que se estende por muitos quilômetros no litoral brasileiro, é chamado de ecossistemas, certo? Então, no Brasil, existem vários tipos de ecossistemas.
existir vários tipos de ecossistemas, né? O Brasil, como eu já falei para vocês, ele é o país que tem a maior biodiversidade do planeta. Então, ele tem várias dimensões continentais, né? E apresenta variações de clima, de relevo, tipo de solo, ao longo de sua extensão. Então, essas características, elas contribuem para que aconteça justamente essas diversidades de ecossistemas. Características típicas, por exemplo, da onde a gente mora, ou de locais próximos ao nosso município, pode corresponder ao ecossistema, né? No nosso caso, por exemplo, aqui a gente pode ver manguezais, principalmente ali na região da Raposa, né? Tem bastante manguezais. A gente pode ver também região de Mata Atlântica, aqui no Maranhão, que eu tô falando, né? Região de cerrado, certo? E aí existem vários outros tipos de ecossistemas que eu posso citar de exemplo para vocês, como por exemplo, restinga, ecossistema de Mata Atlântica de encosta, a Mata Atlântica de interior. Então, vocês podem perceber que em um determinado local pode existir vários ecossistemas, né? Restinga, ecossistema de Mata Atlântica de encosta, Mata Atlântica de interior, eu já falei, né? Campos, cerrado, cerradão, floresta amazônica, mata de cocais, mata de araucárias, dos pampas e das planícies alagadas do Pantanal. Então, esses são alguns exemplos de ecossistemas, certo? Quando existem grupos de ecossistemas em um determinado local, que são conjuntos de ecossistemas definidos principalmente por ocuparem áreas de grandes dimensões e que vão ter características semelhantes, eles são chamados de biomas, certo? Então, esses biomas, eles vão ser justamente conjunto de ecossistemas em que vão apresentar tipos de solo e altitudes semelhantes, também como clima também característico, certo? A vegetação do bioma, ele vai corresponder a um dos componentes mais importantes da classificação dessas áreas. Os diferentes aspectos do bioma determinam os ecossistemas que os compõem. Então, em um determinado bioma tem 2 ou mais ecossistemas. Ecossistemas que eles vão ser semelhantes entre si, certo? O Ministério do Meio Ambiente classificou o território brasileiro, classificou o nosso país, né, nos seguintes biomas: floresta amazônica, né, floresta Amazônia, né, onde tem aqui a Amazônia, floresta amazônica, ó, que vai aqui do Acre, Rondônia, Roraima, Manaus, né, Amazonas, Pará, Amapá e Mato Grosso. E olha aqui, ó, vocês estão vendo? Uma região do Maranhão também é composta da floresta amazônica, certo? Aí nós temos Cerrado, que grande parte do Maranhão é composto pelo Cerrado, ó. Parte do Nordeste é Cerrado e do Centro, ó, Centro-Oeste também do Centro-Oeste também é Cerrado, certo? Aqui, ó, parte do Nordeste também vai ser Caatinga. Aí aqui nessa região, aqui em azul, nós temos a Mata Atlântica. Ó, pega grande parte também do nosso, é o segundo maior bioma do nosso país. Tá entre Mata Atlântica e Cerrado. Aí aqui nós temos o Pampa e Pantanal. Então, esses são os biomas do nosso país, os biomas brasileiros. Então, a gente encontra grande diversidade de ecossistemas. E como vimos anteriormente, em um mesmo bioma pode haver mais de um ecossistema. E aí, nos próximos capítulos, nós vamos detalhar esses biomas, certo? Nós vamos falar sobre cada um desses biomas, falando sobre clima, falando sobre
vegetação, vamos falar sobre os animais que habitam nesses biomas, certo? E como agenda tem a página 111 para vocês responderem, para na sexta-feira a gente corrigir. Beijo para vocês, até sexta.